Olá, meu nome é Paulo e juntamente com os meus colegas Cibele, Luana, Pedro e Stephanie, eu vim aqui conversar um pouco sobre todas as mudanças e as inovações que ocorreram com os carros do século passado, a fim de que eles se tornassem os carros que a gente vê ocupando as ruas atualmente. E bom, a gente sabe que muita coisa mudou nos automóveis e a cada lançamento automobilístico a gente é surpreendido por inúmeras novas tecnologias, sejam carros híbridos, elétricos e tantos outros já estão nas ruas bem próximos de nós. E bom, um dos primeiros registros que a gente encontra na fabricação de automóveis ocorreu lá por volta de 1700, por um francês chamado Nicolas Joseph. Ele teve uma ideia extremamente revolucionária para sua época, mas que não era tão eficiente assim, porque ele tinha a ideia de construir um automóvel que pesava quase 10 toneladas e que se assemelhava muito com uma espécie de caldeira movida a vapor. Naquela época, a invenção do automóvel não tinha por objetivo carregar nenhum ser humano, era mais para carregar equipamentos de artilharia de guerra e tudo mais. E a gente só pôde contar realmente com o conforto de uma carona por volta de 1769, a partir de algumas modificações, como por exemplo a criação do motor a vapor. E depois de alguns anos das criações de Nicholas, no ano de 1885, finalmente a gente teve um veículo que foi fabricado a fim de comercialização. Essa criação foi do alemão Carl Benz, e dentre as inovadoras novidades, o veículo contava com 3 rodas e um motor a gasolina. Além disso, um fato bastante curioso sobre esse carro é que seu sistema de arranque ele era completamente feito a manivela, bem curioso. Bom, a Inglaterra pode até ter demorado um pouco para fazer o seu primeiro automóvel de fato, mas depois que o primeiro foi criado, uma sequência de modelos foi sendo lançada logo em seguida. E o primeiro modelo ele surgiu em 1862, chamado de Lanchester. Mas talvez aquele que mais tenha causado os comentários foi o Rolls Royce, que surgiu em 1904. E esse modelo se sentou por muitos e muitos tempos o título de o automóvel mais caro do mundo. Já nos Estados Unidos, o primeiro automóvel foi o da Ford, desenvolvido em 1904 e chamado Modelo A. Porém, a grande inovação do período veio em 1908, com o poderoso Ford T, modelo no qual Henry Ford mostrou para o mundo o poder do mercado de consumo e da produção em massa. Dentre as suas características, o automóvel contava com um motor 4 cilindros e um excelente consumo de combustível para a época, além de peças para reposição e valor acessível para os consumidores. E o primeiro veículo 100% brasileiro foi a Kombi, que é a queridinha de muitos por ser um veículo que tem 1001 utilidades. Ele serve para você levar, fazer transporte escolar, transporte de alimentos e mercados e muito mais. E essa história ela começou lá em 1957 com a Volkswagen, porque a Kombi ela apresentou uma ideia de uma combinação de transportes e cargas e passageiros. E dessa maneira ela conquistou o coração de quase todo mundo. Enquanto a Volkswagen estava apresentando a Kombi para o brasileiro, a Ford já começou sua produção de algo que viraria um marco para a empresa. A montadora ela lançou a F100, que teve seu nome marcado na história dando início ao segmento de picapes no Brasil. E um fato de extrema importância para a evolução automobilística foi a era das corridas, onde as indústrias colocavam seus produtos à prova em corridas. Tais eventos ganharam a atenção dos consumidores, que se tornaram mais exigentes, visto que as corridas trazem a opinião dos consumidores à tona. E por falar nesses consumidores, eles foram se tornando cada vez mais exigentes, e com isso mais inovações começaram a surgir para suprir essas exigências impostas. E a General Motors, ela apresentou o Chevette, enquanto que a Volkswagen estava lançando a Brasília. E os veículos eles contavam com carrocerias atualizadas, que proporcionaram um grande impacto positivo para as montadoras, e a porta da revolução ela basicamente se abriu, e novos modelos foram surgindo, como Maverick, Passat e Alfa Romeo. E lá em 1980, o modelo Gol ele dava seus primeiros sinais de vida. Ele herdou a posição que era do Fusca e da Brasília. No entanto, o fato é que o modelo ainda não é como a gente conhece hoje, mas ele já mostrava do que ele era capaz. 2 anos mais tarde, lá em 1982, mais modernidades mundiais começaram a entrar no país, como o caso do Monza, o Escort e do Uno. E liberada em 1986, não demorou muito para que a importação se tornasse uma febre. E esses veículos eles tomaram as ruas, o que fez com que aumentasse o imposto sobre essas importações. E com isso a Honda, a Toyota, Renault e a Dodge, elas anunciaram a construção de fábricas feitas em solo brasileiro. E o primeiro veículo elétrico híbrido, ele chegou no Brasil por volta de 1998 e se tratava do Toyota Prius,
Anos depois, em 2006, um novo modelo elétrico de luxo foi apresentado ao mundo, o Tesla Roadster. E anos depois, em 2017, algumas montadoras, como a BMW e a General Motors, perceberam essa necessidade de começar a investir nessa tecnologia de carros elétricos. E bom, quem diria, que no futuro a gente teria carros que não apenas traçam a rota, seguindo o sistema multimídia, como também acabam andando sozinhos, não é mesmo? É incrível pensar nisso. É inegável que o futuro ele já bateu na nossa porta faz tempo. E o sistema que foi adotado no Volvo XC90, por exemplo, chama-se Pilot Assistant. E ele utiliza câmeras e sensores e tem um forte sistema de segurança. Esse sistema permite que o carro fique dentro de uma faixa de circulação, além de controlar a distância em relação ao veículo da frente. E tudo isso ele é programado pelo motorista. Além deste, outro modelo que tem se destacado por andar sozinho é o Tesla. Bom, atualmente, um dos temas que é mais comentado na sociedade é a sustentabilidade, somado à busca por fontes de energia renováveis e a conscientização com o meio ambiente. Esse novo movimento, ele promete trazer em breve grandes novidades no meio automobilístico. Quem sabe nós estamos perto de uma nova era. E à medida que nós entramos no futuro, os carros eles continuam a evoluir a uma velocidade incrível. E tecnologias emergentes como veículos voadores, que antes eram uma brincadeira de criança, eles tornam-se uma realidade palpável, pois eles transformam a maneira como nos deslocamos e mostram este poder da inovação e da eficiência crescente. E os carros autônomos, eles prometem reduzir acidentes e congestionamentos, proporcionando uma experiência de direção mais segura e eficiente. Além disso, a impressão 3D está sendo usada para criar componentes automobilísticos de maneira mais rápida e econômica. O futuro da mobilidade, ele promete uma revolução ainda maior, com carros conectados à internet, comunicação entre veículos e infraestrutura inteligente. É bom a gente se preparar para um futuro emocionante de possibilidades ilimitadas. Quando a gente olha para o futuro, a gente vê carros que se conduzem praticamente sozinhos, com sistemas avançados de assistência ao motorista, como o Pilot Assistant da Volvo. E a era da sustentabilidade ela está se aproximando, com fontes de energias renováveis e conscientização ambiental, moldando o futuro dessa indústria. Carros elétricos autônomos já são uma realidade. E além das inovações técnicas, os automóveis eles também tiveram um profundo impacto cultural. É notório que eles acabaram se tornando símbolos de liberdade, status e até mesmo poder. Os carros eles influenciam a música, eles influenciam a moda, eles influenciam a maneira como as cidades foram projetadas. E o surgimento de clássicos como o Mustang e o Beetle deixou marcas duradouras na cultura popular, pois o mercado automobilístico ele é verdadeiramente global, com fabricantes de carros de todo o mundo competindo por uma fatia desse grande bolo. E discussões sobre comércio, regulamentações e o equilíbrio entre o custo e qualidade moldam constantemente a indústria. E o surgimento de montadoras não convencionais como Tesla desafia as normas estabelecidas e redefine o jogo. A nossa jornada pelas mudanças e inovações nos carros do século passado, ela mostrou para a gente um incrível progresso da indústria automobilística, que começou com veículos simples movidos a vapor e depois com o surgimento de marcas lendárias como a Ford e a Rolls-Royce. E bom, a gente testemunhou a evolução das corridas que impulsionaram essa busca por excelência e chegamos aos dias atuais com carros elétricos e autônomos que revolucionam a forma como a gente se locomove. E em breve, a sustentabilidade e a inovação unidas continuarão a moldar o futuro dos automóveis e a gente estará prontos para essa próxima era emocionante. E é importante a gente sempre lembrar que a história dos carros é uma história de criatividade, engenhosidade e visão de futuro, desde os primeiros modelos movidos a vapor até os carros autônomos e elétricos de hoje. A indústria automobilística ela continua a surpreender e nos lembrar e nos sempre levar para o futuro. E é válido lembrar de que o futuro dos automóveis ele é repleto de emoções e desafios. E assim como os pioneiros que construíram os primeiros carros, cada um de nós tem um papel a desempenhar nessa jornada. E esse é apenas o início dela. O amanhã automobilístico está nas mãos daqueles que sonham, projetam e inovam. Bom, é isso. Eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Obrigado pela